Quais são os principais alimentos anti-inflamatórios? Vamos falar de alguns. Temperos. Quando você tempera o seu alimento com um alimento anti-inflamatório, você está adicionando sabor e você também está adicionando saúde. Vamos falar alguns temperos anti-inflamatórios. O alho é um tempero anti-inflamatório. A cúrcuma é um tempero anti-inflamatório. O gengibre é um tempero anti-inflamatório delicioso. O orégano, a salsinha, o coentro, todas essas ervas que a gente usa no tempero da nossa culinária, cebola, elas têm propriedades anti-inflamatórias. Então, simplesmente você temperar a sua comida, isso aí já torna a sua digestão mais anti-inflamatória. Então, a primeira coisa que eu queria falar são das especiarias. E tornando a comida mais gostosa, você cede menos a comer besteira. Nós temos alimentos que são extremamente nutritivos e que são ricos em antioxidantes. O que é o ovo? O ovo é um superalimento, um polivitamínico natural, que além de ser um polivitamínico natural, é riquíssimo num antioxidante chamado luteína e em outro chamado zeaxantina. Esses antioxidantes protegem o seu cérebro, protegem seus olhos, protegem sua pele e protegem seu coração. Ou seja, para a maior parte das pessoas, o ovo é um alimento densamente nutritivo e um alimento rico em antioxidantes anti-inflamatórios. As oleaginosas. Então, por exemplo, castanha, nozes. Cuidado com o excesso de castanha do Pará, no máximo uma por dia, porque tanto o excesso de selênio quanto a falta de selênio são ruins. Castanhas, nozes, amêndoas, pistácios. Esses alimentos são bastante anti-inflamatórios, a não ser que você tenha alguma alergia ou intolerância específica. Tem dois alimentos aí que são cavalos de Troia. São o amendoim e a castanha de caju. Tanto o amendoim quanto a castanha de caju, eles, na verdade, não são oleaginosas propriamente ditas, embora sejam gordurosos. Eles são ricos em substâncias, em proteínas chamadas lectinas, que podem levar ao intestino permeável com diversas manifestações alérgicas e inflamatórias. Então, evitem amendoim, evitem excesso de amendoim e de castanha de caju. Não é que esses alimentos não sejam saudáveis. Aqui é que nem o queijo. Pequenas quantidades são saudáveis. Pequenas quantidades, para a maior parte das pessoas, de amendoim, de castanha de caju, são anti-inflamatórias. Então, um pouquinho de amendoim faz bem para a saúde, muito amendoim nem tanto. Outra questão, olhem muito bem a cara da oleaginosa. Isso acontece com amendoim, mas também acontece com pistache, com castanha do Pará. Olha para a cara. Tem que estar bonitinho, sabe por quê? Porque se não estiver bonitinho, pode estar contaminado por fungo e ter micotoxinas como, por exemplo, a aflatoxina, que podem levar a lesão no fígado e aumentar o seu risco de câncer. Ou seja, as oleaginosas, elas têm um problema de algumas pessoas desenvolverem intolerâncias e alergias. A castanha do Pará tem um problema do excesso de selênio, que é extremamente tóxico, né, inflamatório. O selênio foi descrito como um mineral tóxico. Depois a gente descobriu que também existia deficiência de selênio. E também tem o risco das micotoxinas nas oleaginosas. Ou seja, oleaginosas, pensa numa onça comendo um porco-espinho. Ela come aquele porco-espinho, mas se aquele porco-espinho enfiar um espinho em algum lugar, ela vai inflamar e pode até morrer. Ainda assim, ela continua comendo. Então, os alimentos são assim, eles não são necessariamente bons ou ruins. A gente come esses alimentos, mas a gente ter o conhecimento faz com que a gente, na verdade, tire o máximo de bem desses alimentos, sem deixar que esses alimentos, algumas vezes, nos inflamem. Porque isso acontece não é só com o ser humano, não. Acontece em todo o reino animal. O exemplo é a onça com o porco-espinho. Frutas vermelhas. Frutas vermelhas são riquíssimas em resveratrol, pteroxilbeno, antocianinas, ácidos fenólicos, diversas substâncias que estimulam respostas anti-inflamatórias. Nós temos dois tipos principais de frutas vermelhas. Nós temos as frutas vermelhas e nós temos as frutas vermelhas roxas, que não são propriamente vermelhas. Geralmente, as frutas vermelhas são boas para o coração. E as frutas vermelhas roxas são melhores para o cérebro. Então, por exemplo, o romã é uma fruta bastante vermelha, é boa para o coração. O morango é bom para o coração. A blueberry ou mirtilo, que é bastante roxa, é muito boa para o cérebro. O açaí, que é bastante roxo, é muito bom para o cérebro. Esses são outros alimentos anti-inflamatórios, as berries ou frutas vermelhas. Além disso, nós temos as frutas cítricas, como a que eu prefiro é o limão. Por quê? Porque o limão praticamente não tem açúcar e tem vitamina C, tem
tem o limoneno é mais na casca, tem o ácido málico, né, o ácido cítrico, né, tem todas aquelas substâncias benéficas que promovem uma desinflamação, né? Então as frutas cítricas são outro exemplo. Outro exemplo de alimentos anti-inflamatórios que não podem faltar na sua dieta são os peixes gordurosos. Como é que você escolhe um peixe gorduroso? Ele tem que ser gorduroso, porque sendo gorduroso ele tem muito ômega 3 e tem muitos antioxidantes que estão lá para proteger o ômega 3, como por exemplo a vitamina E. Além disso, ele tem que ser pequeno. Por quê? Porque peixe pequeno é pequenininho. Como ele é pequenininho, ele não come ninguém, só comem ele. Como ele não come ninguém, ele não come outros peixes com mercúrio. Ou seja, ele tem menos mercúrio. Ou seja, quanto menor o peixe, menos mercúrio ele tem. Ainda mais se ele tiver a boca pequena. Aí que ele não come ninguém mesmo e acaba sendo devorado por outros peixes. Peixes gordurosos e pequenos, como sardinhas, anchovas, trutas. O salmão também entra nessa classe, né? Esses peixes, eles são ricos em ômega 3, são anti-inflamatórios, têm outros nutrientes. Na verdade, um peixe pequeno você tende a comer frequentemente o peixe inteiro, né? Ou seja, você acaba comendo todo um perfil nutricional de um animal completo, né? E eles não podem ser esquecidos numa dieta anti-inflamatória. Chás também são extremamente importantes. Então, por exemplo, camomila é maravilhosa, melissa é maravilhosa, o chá verde. O chá verde não pode faltar numa dieta anti-inflamatória. O chá mate, lembrando que tudo isso sem açúcar, né? E que o chá não pode ser quente demais, porque o chá quente demais lesa a mucosa da boca e lesa a mucosa do estômago. Isso pode aumentar o risco de câncer. Mais um item, frutas gordurosas, como a abacate, uma fruta gordurosa. O abacate é rico em magnésio, rico em polifenóis anti-inflamatórios, gorduras boas, potássio, todas as vitaminas. Mas não é só abacate, não. A gente já falou também do azeite de oliva extra virgem, mas por que não falar da azeitona? Comam azeitonas. A azeitona é um alimento anti-inflamatório perfeito. Tem gorduras boas, tem antioxidantes, é saborosa. Comam azeitonas também. Tanto as azeitonas verdes quanto as azeitonas roxas. A gente fala tanto do azeite, tanta gente fica tão angustiada com a qualidade do azeite, quanto aquelas mesmas gorduras do azeite estão nas azeitonas. Ou seja, azeitonas são outro alimento que não podem ser esquecidos. Mais um alimento que não deve ser esquecido numa dieta anti-inflamatória são os vegetais crucíferos, de preferência orgânicos, é óbvio, né? Embora o repolho tenda a ter menos agrotóxico em média que outros vegetais, mas quais são os vegetais crucíferos? Vamos lá. Brócolis, repolho, couve de Bruxelas, couve-flor. Esses são os vegetais crucíferos. Esses vegetais são ricos num antioxidante chamado sulforafano. O sulforafano é um indutor, assim como o resveratrol, de respostas anti-inflamatórias e de detox em todas as células do nosso corpo, principalmente no fígado e no cérebro. Os vegetais crucíferos, eles são fundamentais. Eles ajudam na metabolização de hormônios como estrogênio em excesso, como agrotóxicos. Eles também não podem faltar numa dieta anti-inflamatória. Pimentas e pimentões têm que ser orgânicos também, a gente não pode esquecer isso, né? Porque são muito carregados em agrotóxicos. Também fazem parte de uma dieta anti-inflamatória.